Boa noite, caríssimos amados irmãos e irmãs em Cristo. Boa noite. Inicialmente, peçamos pela saúde do Papa Francisco, para que ele receba de Jesus Cristo o Espírito Santo de Deus e a cura para as suas enfermidades. Porque nós, católicos, temos a obrigação de orarmos pelo Santo Padre. Porque ele é o representante de Cristo aqui na Terra. E que o Espírito dele precisa também das nossas orações, porque ele é um ser humano igual a nós, mas foi escolhido para ser o Santo Padre. Vamos inicialmente iniciar este momento pedindo a graça de Deus, invocando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Santo, encheis os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, por Cristo, Senhor nosso. Amém. Amém. Caríssimos amados, irmão e irmã em Cristo. O tema hoje é um tema que está na carta de Tiago, capítulo 5, do versículo 13 a 20. O tema é a eficácia da oração. A carta de Tiago nos exorta: se estivermos tristes, devemos rezar. E temos a convicção que Deus ouve as nossas preces. Como estamos alegres, devemos também rezarmos e cantarmos. Por quê? Porque Deus observa o nosso coração. Porque Deus ouve as nossas preces. E por quê? É necessário para que não caiamos na tentação dos prazeres da carne. Eu já ouvi algumas pessoas dizer assim: quando eu estou atribulado, quando eu estou sendo tentado, eu preciso de oração. Mas eu pessoalmente entendo que quanto mais nós tivermos na alegria, que nós precisamos de oração. Por quê? Porque a tentação vem nesse momento, a tentação da carne. Quando eu tenho muito dinheiro, quando eu estou na festa, quando eu estou numa praia ou qualquer evento, é nesse momento que o inimigo está ali, tentando me tirar dos pensamentos e da oração em Deus. Então a oração, ela nos traz essa fortaleza em todos os momentos, em todos os lugares. O ensinamento da palavra nos diz: se estiverdes enfermos, devemos chamar o sacerdote da igreja, para que ele faça uma oração pedindo a Deus a nossa cura, para ele nos ungir com óleo, em nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Porque é importante a gente termos essa consciência, e a palavra de Tiago nos diz isso. Porque se eu estou frágil, tanto espiritualmente como carnalmente, eu preciso da oração. E muitas das vezes, eu por si só não tenho essa força. Aí eu preciso do sacerdote. Eu preciso que o irmão ore por mim. Isso é a palavra de Deus. É necessário que um ore pelos outros. Então, a oração com fé nos salvará e cura as nossas enfermidades. Porque por meio da oração, o Senhor restabelecerá pela sua misericórdia
E se tivermos comprometido ou se tivermos fielmente voltado para Jesus, Ele nos dará toda a força de sua misericórdia para nos libertar tanto do pecado espiritual como dos pecados carnais. Os nossos pecados serão perdoados por meio de uma oração com fé. Pode ter certeza, se você tiver convicção que a sua oração chegará a Deus, ela chegará. E você será atendido. Mas algumas pessoas, às vezes, não esperam pelo tempo de Deus. A oração, o poder de Deus não é mágica que faz em um toque de segundo. Não, Ele espera para que nós tenhamos a paciência de entender que é Ele quem nos conduz, que é Ele que nos dá a força, a esperança, a salvação. Não é eu por si próprio que tenho a força de me levantar, de caminhar, de gritar. Não, é o poder de Deus que está em mim que me dá a força de vencer todas as fraquezas humanas. Mas isso só será possível se eu tiver fé e se eu estiver em oração. Oração é a todo momento, é a todo instante. Não é só quando eu vou dormir, não é só quando eu levantar, não é só quando eu vou jantar ou almoçar. Não, é todos os momentos. É preciso que nós tenhamos esse compromisso com Deus. E se nós tivermos esse compromisso com Deus, Ele vai nos dar aquilo que nós precisamos. Os ensinamentos expressos na carta de Tiago diz que devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. E temos irmãos que não entendem isso. Como também devemos orar uns pelos outros em Deus, para que Ele possa nos curar das nossas enfermidades. Porque a oração de um justo tem grande eficácia. A oração do justo. Quem é o justo? É aquele que é temente a Deus. É aquele que ama a Deus. É aquele que faz tudo por Deus. Mesmo sabendo. Jesus disse assim, aquele que não for digno de renunciar pai e mãe, veja que expressão, pai e mãe, não é digno de mim. Mas é porque Deus não quer que eu abandone meu pai e minha mãe. Ele quer que eu tenha a Deus como princípio e fim. Se eu amo Deus, eu vou amar minha mãe e meu pai. Se eu amo minha mãe e meu pai, eu vou amar Deus. Então, esse é o princípio, é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, o que é que a oração nos diz, nos faz? A oração de um coração contrito subirá até os céus. O que é um coração contrito? É um coração que se humilha diante de Deus. Ele diz para Deus, Senhor, eu sou apenas um pobre pecador. Sem ti, eu não sou ninguém. Sem a tua graça, eu não chegarei a lugar nenhum. Eu não vencerei as minhas dificuldades do dia a dia. Então eu preciso da tua graça, eu preciso do teu poder, eu preciso da tua misericórdia. Eu estou aqui, me socorre. Isso é um coração contrito. É aquele que reconhece que sem Jesus não chegará a lugar nenhum. Não alcançará o reino de Deus. Porque aqueles que têm um coração vaidosos, orgulhosos, esses precisam se arrepender dos pecados, das suas ações. Porque eles não entrarão no reino de Deus. Não é eu que estou falando, é a palavra. Eu estou apenas transmitindo aquilo que a palavra de Deus nos revela. Elias, veja, Elias foi um grande profeta. Era um homem pobre como nós. Mas ele era um grande profeta. Elias orou
com fé, com fervor, para que não chovesse sobre a terra. E o que foi que Deus fez? Deus ouviu Elias. Não choveu por 3 anos e 6 meses, segundo o livro sagrado. Ele orou novamente e o céu deu chuva e a terra deu seu fruto. O que é que a palavra nos diz? Dando um exemplo de Elias, que se cada um de nós olharmos para o céu e pedirmos a Deus, Ele vai ouvir. Ele vai ouvir as nossas orações. Mas é aquela história, eu não posso querer no meu momento, tem que ser no momento de Deus. No momento de Deus, Ele vai nos dar tudo aquilo que nós precisamos. É certeza absoluta. Eu tenho essa convicção e vocês deverão ter essa convicção. Que a fé remove montanha, disse Jesus. Quem tem fé pode pegar a montanha dali e colocar ali. Veja, caríssimos irmãos e irmã em Cristo. Se qualquer um de nós fizermos voltar ao bom caminho aquele que se afastou para longe da verdade, quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Veja o que a palavra nos diz. Seremos recebidos com honra por Deus. Isto é, aquele que fizer um pecador retroceder do seu erro, salvará a sua alma da morte e fará desaparecer uma multidão de pecados. O que é que Deus, o que é que Tiago nos revela na sua palavra? Se qualquer um de nós aqui convencermos alguém que está desviado a voltar para a igreja, nós já teremos a nossa glória no céu. E todos os nossos pecados serão apagados. Veja a importância de nós orarmos, veja a importância de nós evangelizarmos. Evangelizar é sempre uma palavra de carinho, uma palavra de conforto. É você sorrir para alguém, quando alguém olha com raiva para você. É você não dar resposta a uma ofensa. É você silenciar. É você servir. Isso é oração. Isso é servir. Então, quando eu mostro para os meus irmãos que eu estou a caminho da busca da santidade e que esse irmão olha para mim e diz, olha, esse cidadão aí, esse homem, essa mulher, ela merece confiança porque ela quer seguir Jesus. E eu vou para lá, aí Deus anota o nosso nome no livro da vida. E palavra de Deus é palavra de fé. Palavra de Deus é palavra certa. Como disse o Evangelho, pode mudar 1000 palavras, mas as palavras de Deus não se alterarão. E Deus é fiel. Deus nos ama e nos quer que nós tenhamos esse coração voltado para Deus. Portanto, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo, que as nossas orações sejam com fé, com esperança e, especialmente, segundo os princípios da caridade. Por que a caridade? Porque a caridade perdoa tudo. A caridade ama, a caridade recebe a ofensa e dá o retorno com amor. A caridade não se incomoda com aqueles que querem nos prejudicar, com aqueles que nos ofendem. Isso é caridade, isso é amor. E o amor de Cristo, que Cristo tem por nós. Devemos ter um desejo permanente de estarmos em oração. Desejo permanente de estarmos em oração. Estou na rua, estou em casa, estou em oração. Estou trabalhando, estou em oração. Estou passando lá por qualquer lugar, estou em oração. O que é estar em oração é você estar pensando em Jesus Cristo. Senhor, não é preciso falar como eu estou falando. Senhor, tem de piedade de mim. Eu preciso do teu amor, preciso da tua paciência, da tua graça. Isso é oração. É você estar
diariamente preparado. Por quê? Porque o que a palavra nos diz? Estejai vigilante, porque não sabeis o momento nem a hora. É preciso estar vigilante para que possamos receber a graça no momento da nossa partida. Essa é a nossa missão e o que Deus quer de nós nessa oração permanente e constante. Com o amor de Deus, a amar e nos esperar no seu reino de glória. Deus está nos esperando. Jesus disse, eu vou, mas vou preparar para vocês muitas moradas. Ou eu acredito na palavra de Deus, eu não caminho segundo os evangelhos. Não devemos jamais esquecermos que a oração é um diálogo com Deus. É uma conversa com Deus. E aí nós devemos expor as nossas súplicas, as nossas fraquezas, as nossas lamentações, os nossos desejos. Por quê? Porque Deus nos ouve. E muitas das vezes devemos fazer isso em silêncio. Ou, se acharmos que é essencial, falarmos com Deus. Porque os apóstolos e o próprio Jesus, quando precisava orar, subia na montanha? Porque ele precisava de silêncio. E que lá Deus vai ouvir ele. Jesus diz, quando você quiser orar, pedir, entra no teu quarto. Exponha a ele, a Deus, a Jesus, ao Salvador, aquilo que você precisa. Porque Deus já sabe as nossas necessidades. Deus já conhece o nosso coração. Mas eu preciso expor o que eu quero. Porque senão, ele não vai me atender. Porque eu preciso, Deus é liberdade, Deus é amor. Então ele precisa da minha liberdade, da minha iniciativa e da minha convicção que eu preciso de Jesus. Olha, finalizando, eu hoje, para fazer um favor a um irmão, eu peguei uma mototáxi. Eu espero que nunca mais eu pegue mototáxi. Confesso a vocês que desde quando eu montei na mototáxi, até ali na Pio 10 eu orando para não ter alguma coisa. E teve. Mas Deus nos protegeu. Por quê? Era ele lá na moto e eu orando. Meu Deus, me ajude. Faça com que eu chegue lá sã. Porque o pessoal, eles às vezes exageram, né? Mas aí, o que é que eu tenho que fazer? Pedir a Deus. E aí eu tenho que pedir em oração. Ele não me ouviu, mas eu estava ali, pensando, suplicando a Deus, porque é um espírito que eleva a Deus as nossas orações. Não é preciso gritar, mas sim ter fé e acreditar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E esse tema, a eficácia da oração, que fique em nosso coração a importância de orarmos, a importância de pedirmos a Deus para que Ele nos ouça e nos dê aquilo que precisamos para a caminhada do dia a dia. Que Deus nos abençoe e que nós terminemos a nós descer divina luz, a nós descer divina luz, em nossas almas acender o amor de Jesus. Em nossas almas acender o amor de Jesus.